Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o governo federal e a Covid-19 em destaque. A ideia seria contextualizar e falar rapidamente, a partir de quatro pontos definidos específicos, sobre as ações ou a inação do governo federal e essa pandemia, como que elas têm impactado o Brasil de uma maneira particular, assim como as reações do governo brasileiro em relação a esse avanço da Covid-19. Tá? Bom, primeiro eu queria fazer referência à ideia de ministros e antiministros. Aí, nesse sentido, nós destacamos, é um ponto de vista pessoal, que nós não temos atualmente o ministro da Saúde, repito, tá? Isso é fato, não é uma questão de antiministro nem ministro, é que não temos. E quanto a ministros, nós temos pouquíssimos, se você for olhar a partir do ponto de vista das propostas e dos projetos que são desenvolvidos, mas antiministros eu vou destacar três. Tá? É o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, a senhora Damares, tá? Do Ministério da Cidadania, da Mulher, enfim, e o senhor Weintraub, que ainda bem que foi embora, que é um antiministro, sabe? No sentido que o Weintraub, ele conseguiu destruir todas as pontes que existiam, ele conseguiu extinguir todos os processos que nós tínhamos acerca do sistema educacional brasileiro, tá? Sistema de ensino do país. A educação ficou abandonada por 1 ano e meio. Ela está abandonada desde que o senhor Jair Messias Bolsonaro assumiu a presidência e insiste na nomeação desse tipo de pessoas para dirigirem ministérios tão importantes. E depois que sai o Weintraub, Abraham Weintraub, entra o senhor Carlos Alberto Decotelli, e aí já é uma história que já foi declamada em prosa e verso do seu currículo, enfim, do quanto isso foi frustrante e deprimente para as pessoas que trabalham com a educação. Tá? Então, esse é um assunto que precisa ser observado com muito cuidado, sabe, sobre ministros e antiministros, né? Em que medida e que eles estão trabalhando e o que estão fazendo. É complicado, porque esse pendor autoritário de alguns ministros que se chamam de ala ideológica, ou de uma tentativa de agradar o presidente, tem funcionado como um instrumento forte, como se fosse um fogo amigo, contra o próprio a presidência da República. Bom, o outro assunto que ainda vai ganhar muito destaque seria a ideia dos príncipes do clã Bolsonaro, né? Aí você tem o Flávio, que atualmente é senador da República e busca conseguir foro privilegiado, né? Ele quer ser tratado com deferência. Agora vem o senhor Eduardo, que é um deputado federal, que também está pedindo, né, acesso a esse foro privilegiado. E, por incrível que pareça, o vereador Carlos Bolsonaro, que também quer ter foro privilegiado. Porque, na verdade, a razão principal para isso é porque eles são filhos do presidente da República, né? Logo, eles são cidadãos privilegiados, eles são pessoas que devem ser atendidas primeiro e que têm mais direitos do que nós outros brasileiros. Porque a Constituição para eles é algo que não existe. Tá? Bom, por fim, no terceiro ponto, eu acho que vale a pena pensar um pouquinho sobre o presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e a pandemia da Covid-19. Tá? Lembrando que ele vai negar o tempo todo a pandemia. Sabe, ele vai chamar de gripezinha, e isso está registrado nos anais da mídia brasileira, fartamente registrado, afinal de contas. Né? E ele entrou em uma cruzada contra os governadores e prefeitos. Aí o STF se envolveu, deu razão para governadores e prefeitos. Isso para o senhor presidente foi uma mão na roda.
Porque a partir daí ele lavou as mãos. Ele considerou que ele não tem que fazer nada. Ele não tem que coordenar, ele não tem que participar. Então, aí você tem uma série de posturas dele, né? Quando vão falar sobre as mortes, ele vai dizer que não é coveiro, quando ele vai chamar de gripezinha, quando ele vai ficar saindo na rua e para provocar, né? Sem máscara e lanchando dentro, enfim, fazendo uma série de coisas que são absolutamente condenáveis pela ciência, sabe? É pelas pessoas que estão envolvidas nessa guerra contra a Covid-19 no sentido de tentar salvar vidas. E eu não sei o que o senhor presidente quer fazer, mas salvar vidas é que não, né? Porque, para encerrar esse assunto, é uma das últimas dele, há 3 semanas aqui atrás, ele vai dizer que queria que as pessoas entrassem com o celular e gravassem as CTIs e UTIs, para mostrar que não tinha ninguém internado. Enfim, nessa cruzada dele de que essa pandemia não é séria e que isso não precisa de fechar, sabe? É que você fecha o comércio e as pessoas morrem de fome. Até porque o governo não tem interesse nenhum em gastar e investir e salvar as pessoas, tá? Então, ele vive se envolvendo em polêmicas acerca da pandemia. Uma das últimas, sem entrar nos movimentos, das reivindicações antidemocráticas, é que ele vai sancionar um decreto sobre o uso de máscaras. E ele vai dizer que não precisa usar máscara nem em comércio, né? O que é um absurdo, como você não vai usar máscara no comércio, porque você vai estar falando, enfim. Então, é algo, é uma provocação, tá? Sem contar que ele vai colocar o general Pazuello e vai mantê-lo lá, sem contar que ele vai patrocinar esse protocolo que está sendo questionado, aliás, pelo Supremo Tribunal Federal, enfim, tá? Bom, e nesse sentido ainda, no rol de temas relacionados ao governo, é preciso destacar a flexibilização, que para mim é uma clara vitória bolsonarista. É só você observar o que está acontecendo em Maceió, o que está acontecendo no Pará, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que está acontecendo em São Paulo, sabe? E que essa flexibilização ela é absolutamente irracional. Continuam se batendo recordes de pessoas contaminadas e o governo vai abrindo tudo. E aí tem umas imagens insanas de festas no Rio, enfim, em busca da imunidade de rebanho. Me parece que é bem claro isso, que os críticos ferrenhos ao senhor presidente da República resolveram abrir e deixar ver o que está acontecendo, tá? Então, deixa-se contaminar o máximo de pessoas possíveis e é mais ou menos o que disse um senhor da Bahia, né? Vamos abrir, pronto, quem morrer, morreu. É bem isso que vai caminhando. Então, me parece que o Bolsonaro venceu, sabe? A flexibilização, ela vai acontecer e as pessoas, já está acontecendo, em condições absolutamente inadequadas, você não tem nenhum histórico disso em outra região do planeta, a não ser nos Estados Unidos, que está pagando o preço por isso, não é? Quando se abre cedo demais, você vai ter um crescimento exponencial, não só de contaminação, como de mortes, isso é fato, sabe? E é preocupante, porque nós não temos ainda uma posição, a gente está no meio do processo, mas o fato é que São Paulo está abrindo tudo, tá? Enquanto aqui em Goiás está tentando se fechar, e aí você criou um ambiente a partir dessa dicotomia entre um discurso presidencial do governo federal e os governos municipais e estaduais, em que as pessoas se dividiram. Tá? E, no caso, obviamente que o setor empresarial está todo ele com a presidência da República. E é o caso aqui de Goiás, né? Que se fecha tudo e eles conseguem eliminar, sabe-se lá quem do judiciário, mas conseguem eliminar, e é preciso se derrubar essa liminar, eles vão atrás de uma nova liminar e fica essa guerra, essa judicialização da pandemia. E continuam morrendo pessoas, continuam sendo contaminadas pessoas no nosso estado, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. E continuam falando em abrir, inclusive em Santa Catarina. Tá? Me parece que o Rio Grande do Sul resolveu fechar de vez agora. Bom, por fim, a educação. Tá? Para voltar a esse tema do antiministro, da falta de um ministro da educação. Pelo jeito, vamos continuar sem.
depois da malfadada nomeação do senhor Decotelli, estão falando num tal de Feder, que na verdade será uma referência número 2 do senhor Abraham Weintraub, tá? E é engraçado observar como que o presidente, eu já o chamei de despreparado algumas vezes, porque a presidência da República caiu no colo dele, ele não esperava vencer e, portanto, não tinha nenhum projeto para isso, para exercer a presidência, e nem condições, nem psíquica, nem intelectuais para isso. Ele fez uma fala impressionante esses dias. Ele disse assim: a educação no Brasil está horrível. Caramba, olha que coisa legal, né? Está horrível, mas quem é responsável pela educação no Brasil? Já há mais de 1 ano e meio. É exatamente o governo dele. E o que ele tem feito? Nada. Né? Insistido em manter o senhor Weintraub, insistido nessa cruzada de uma hipotética ideologização do setor educacional. E, mais uma vez, o protocolo fantasma para o uso da cloroquina e hidroxicloroquina, que o Supremo vai questionar isso, não é? Então, mais uma vez, estamos retornando para aquele ponto de intensificação dos conflitos e, concomitantemente com a intensificação das contaminações, do esgotamento da capacidade de atendimento hospitalar, tanto em Goiás quanto no Mato Grosso, em Minas, em Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul. Isso é assustador. E o governo envolvido em polêmicas e em disputas, embora ele tenha se recolhido, mas continua a adotar essas medidas absolutamente desnecessárias e equivocadas, como, por exemplo, que se refere ao uso das máscaras, como, por exemplo, quando ele vem e diz que a educação no Brasil está horrível. E aí, cara pálido, a culpa é de quem? Bom, hoje eu me propus a fazer uma gravação menor. Eu vou parar por aqui, porque esses 4 tópicos eles devem ser trabalhados de forma pormenorizada. Então, portanto, eu devo fazer um pequeno vídeo para falar sobre os princípios do cânone Bolsonaro, especificamente aí sim com as datas e com as fontes e os documentos a partir dos quais nós vamos fundamentar as nossas observações e comentários. É isso. Obrigado. Fiquem bem, se cuidem. A pandemia continua, o vírus continua circulando entre nós. E agora temos também o vírus da contradição, o vírus da polêmica, o vírus das extensões, o vírus do conflito, sabe? O vírus que opôs em campos absolutamente distintos a economia e a vida, como se aqueles que estão à frente da economia também não fossem pessoas, também não tivessem uma vida para ser perdida, eventualmente se contraírem o vírus. É isso, a gente retorna para falar dos filhos do senhor presidente da República e a sua busca por ter acesso ou por serem tratados de forma privilegiada. Porque são príncipes, afinal de contas, não?